Urso MOP, Direção Defensiva, Condições Adversas, aula 46. Condições adversas são aqueles fatores que prejudicam o desempenho no ato de conduzir, aumentando assim a possibilidade de um sinistro de trânsito. Existem várias condições adversas, e é importante lembrar que nem sempre elas surgem de maneira isolada, fato que torna o perigo ainda maior. 1. De luz. 2. De tempo. 3. De via. 4. De trânsito. 5. De veículo. 6. De condutor. 7. De carga. De luz. A luz é um fator de segurança, pois é essencial para vermos e sermos vistos, seja com iluminação artificial ou natural. Por outro lado, a intensidade da luz natural ou artificial, em dado momento, pode afetar a capacidade do motorista de ver e ser visto. O que pode provocar? O excesso de luminosidade e a falta de luz podem provocar ofuscamento e a penumbra. O ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz nos olhos. Já a penumbra, ou lusco-fusco, é a situação de pouca luminosidade que pode ocorrer ao anoitecer, amanhecer, dentro de túneis, viadutos ou tempestades. Para não sofrer um sinistro, o motorista precisa se adaptar a essas circunstâncias. O que fazer? Nas situações de penumbra, o condutor precisa manter a luz ligada, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Já no ofuscamento, não só diminuir a velocidade, mas também solicitar luz baixa, acendendo e apagando a luz alta. Não olhar diretamente para os faróis e, caso a luz ainda persistir, manter luz baixa e orientar-se pela margem direita. Em vias iluminadas, use farol baixo. À noite, ao perceber um veículo em sentido contrário, seja o primeiro a baixar o farol. Nas rodovias durante o dia, use sempre faróis acesos em luz baixa, independente da hora do dia. Isso fará você ser visto mais facilmente. De tempo. Estão ligadas aos fenômenos climáticos, tais como chuvas, granizos, neblinas, cerrações, fumaças, que podem interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via e reduzindo a capacidade visual do motorista. Tais condições podem tornar-se tão extremas que impossibilitam o condutor de ter uma visão clara de estradas ou linhas de divisão de fluxos. O que pode provocar? Além de dificultar a capacidade de ver e de ser visto, as condições adversas de tempo causam problemas nas estradas, como barro, areia e desmoronamento, deixando-as escorregadias e perigosas, proporcionando derrapagens e sinistros. O que devo fazer? Nos casos de chuva, neblina e cerração, o condutor necessita redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância entre os veículos, redobrar os cuidados em curvas e frenagens, manter acesa a luz baixa e, se possível, procurar um lugar seguro. Devia. Antes de iniciar qualquer percurso, curto ou longo, o motorista defensivo deve procurar informações sobre as condições das vias que vai percorrer para planejar melhor seu itinerário, assim como o tempo que vai precisar para chegar ao seu destino desejado. O condutor deve ajustar-se às condições da via, reconhecendo seu estado de conservação, largura, acostamento, quantidade de veículos, para poder se preparar melhor para aquilo que vai enfrentar e tomar os cuidados indispensáveis à segurança e ao uso de equipamentos que auxiliem no percurso. Principais condições adversas de via: curvas mal projetadas ou mal construídas, desvios e sinalizações inadequados, aclives e declives muito acentuados, inexistência de acostamento, trechos escorregadios, areia, óleo na pista, poças de água, pavimentação inexistente ou defeituosa, pistas ou faixas de rolamento com largura inferior à ideal, vegetação muito próxima da pista. O que devo fazer? Nas situações de precariedade das vias, o condutor necessita conduzir com uma velocidade compatível, manter o cuidado para não bater a parte de baixo do veículo, utilizar os freios observando as particularidades de seu veículo, atentar-se à distância dos veículos próximos e observar as situações de pouca aderência da superfície. De trânsito.
As condições de trânsito envolvem a presença de outros usuários da via, interferindo no comportamento do motorista. Com o trânsito fluindo facilmente ou estando congestionado, a velocidade desenvolvida poderá ser alta ou baixa. Existem períodos do dia que afetam diretamente o tráfego na via, como, por exemplo, os horários de pico, nos quais a movimentação de pessoas e veículos é mais intensa. Essas condições adversas de trânsito podem ser vistas nas vias urbanas e rurais. Nas cidades, vias urbanas. Nas cidades, o trânsito é mais intenso e mais lento, havendo maior número de veículos. Porém, existe uma sinalização específica para o controle do tráfego com segurança. Em determinados locais, área central, área escolar, órgãos públicos, paradas de ônibus. E também em determinados horários, entrada ou saída de trabalhadores e escolares, o número de veículos é maior. Nas estradas, vias rurais. Nas rodovias estaduais e federais, os níveis de velocidade são maiores, porém o número de veículos geralmente é menor, o que predispõe o motorista a exceder a velocidade permitida e cometer infrações de trânsito, aumentando também o risco de sinistros. O que fazer? O motorista defensivo deve procurar obedecer à sinalização existente com redobrada atenção e com todo o cuidado ao dirigir, sempre que possível prever possíveis atrasos. De veículo. Economizar na manutenção do veículo é o barato que muitas vezes pode sair caro. Haja vista que boa parte dos sinistros de trânsito é provocada por mau funcionamento dos itens veiculares. A condição em que se encontra o veículo é outro fator muito importante a ser considerado para evitar sinistros. Antes de assumir a direção, todo motorista defensivo, sendo proprietário ou não, deve verificar a manutenção do carro e verificar se o mesmo se encontra em condições de circulação. O que fazer? Pneus gastos ou mal calibrados, freios desregulados, lâmpadas queimadas e faróis desregulados, limpador de para-brisa com defeito, no caso de veículos de 4 rodas, falta de buzina, espelhos retrovisores inoperantes ou ausentes, cinto de segurança defeituoso ou ausente, suspensão desalinhada, amortecedores em mau estado, folga no sistema de direção, rodas balanceadas, combustível suficiente, existência de vazamentos. De condutor. A condição adversa do condutor é a mais perigosa, mas é também a mais fácil de ser evitada, pois trata-se do estado em que o condutor se encontra física e mentalmente. Várias são as situações envolvendo o estado físico e mental do condutor. Doenças físicas, problemas emocionais. Elas podem ser momentâneas ou definitivas. Problemas físicos, corrigidos e adaptados ao uso do veículo. Condições do condutor. Os principais fatores que devem ser observados são deficiência visual, motora e auditiva, uso de álcool, drogas ou medicamentos que alteram a percepção, cansaço, sono e fadiga, estados psicológicos alterados e fatores comportamentais de risco, pressa, distração, agressividade e irritação, estresse. Estados psicológicos e emocionais alterados podem afetar a capacidade de dirigir com segurança, e dependendo do grau de manifestação dessas alterações, os profissionais poderão ser impedidos de dirigir. Além disso, o ser humano interfere artificialmente nessas condições ao utilizar substâncias químicas que alteram o funcionamento do cérebro. O que fazer? O condutor, ao assumir a direção, precisa estar ciente das suas condições físicas e mentais. Assim, alguns cuidados devem ser redobrados. Só dirigir ou pilotar se estiver realmente descansado, confortável e bem disposto. Ficar atento aos períodos em que a baixa do nível de energia, como após refeições e durante a madrugada. Em trajetos longos, planejar paradas e revezamentos para não chegar ao limite. Se estiver com algum problema de saúde, procure um médico, não vá trabalhar. Lembre-se que você transporta em seu veículo cargas perigosas e pessoas confiam na capacidade do seu trabalho. Decarga. No transporte de cargas, o material carregado, se transportado de forma irregular, pode se transformar em uma condição adversa, comprometendo diretamente a segurança. O cuidado com a segurança do material transportado se multiplica quando se trata de produto perigoso. São tantos os cuidados e as consequências do mau acondicionamento
que existem normas e diretrizes publicadas em relação aos cuidados e obrigações no manuseio e transporte desse material. Para cada produto específico, existe uma normativa. Como já dito, a carga, se transportada de forma irregular, pode se transformar em uma condição adversa. Por isso, sempre que for transportar alguma mercadoria, o condutor deverá estar atento às seguintes situações: o volume e o peso devem ser compatíveis à capacidade do veículo. Os passageiros não devem ser transportados nos compartimentos de cargas ou vice-versa. A carga deve estar bem imobilizada, acondicionada e dentro das normas de segurança estabelecidas pelo produto. E as condições de segurança da carga devem ocorrer constantemente. No momento que desobedeço às normas relativas ao manuseio e transporte desses produtos, os mesmos já se tornam condições adversas à minha condução. Por isso, devo sempre ter uma conduta profissional e seguir cada detalhe explicitado nas normativas de acondicionamento e transporte de cada produto. Fim da aula 46.